Queridos amigos, sejam bem-vindos à Fraternidade Espírita Cristã, neste que é o nosso encontro dos tardes de domingo, onde estudamos a doutrina espírita neste formato de exposição, mas que nos reúne em torno dos princípios básicos da doutrina e que nos auxilia a entender melhor essas dádivas divinas que os Espíritos nos trouxeram através de Allan Kardec. Vamos hoje, então, apresentar a nossa reflexão sobre o tema Desafios para o Centro Espírita do Terceiro Milénio. Mas como em todas as nossas reuniões, é fundamental que nos preparemos para merecermos um pouco o auxílio e a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, para que eles nos possam inspirar na realização desta nossa tarefa. Assim, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Deus. Lembramos Jesus, o Mestre dos Mestres, o Mestre da Galileia, quando ele disse que quando dois ou mais se reunissem em seu nome, ele se faria presente. Então, Senhor, nesta reunião, vimos rogar as tuas bênçãos de amor e paz, rogar a presença dos benfeitores espirituais de cada um de nós e daquelas almas que nos acompanham desde a primeira hora. Aquelas almas sempre generosas, sempre prontas a pegar-nos ao colo nos momentos mais difíceis, a sussurrar-nos os conselhos, as orientações de que mais necessitamos. E este trabalho, Senhor, que queremos partilhar com muitos irmãos nossos, enquanto nos quiserem ouvir. Queremos rogar-te as tuas bênçãos, a inspiração, o amparo desses benfeitores, para que as nossas palavras possam refletir as palavras dessas almas amigas e a nossa vibração possa alcançar todos os nossos irmãos que nos seus lares, em qualquer outro lugar onde se encontrem neste momento, possam sentir essa vibração, possam sentir a presença dos seus benfeitores, possam sentir a vibração, a generosidade de Jesus e a vibração das suas palavras, através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, Senhor, inspira-nos, ampara-nos, fortalece-nos na tua paz. Vamos então hoje falar do livro, fazer um intervalo curto, uma pausa curta no estudo do livro dos médiuns, como temos estado a realizar. De resto, este ano estamos já no final do livro e vamos, tal como também tem acontecido ao longo deste ano, abordar mais um tema inspirado no livro de Sueli Caldas Schubert, As Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Este livro teve a sua primeira edição em 2007. A mensagem de Bezerra de Menezes, que serve de apresentação da obra, é de fevereiro, foi recebida por Divaldo Franco em fevereiro de 2006, e este é, sem dúvida, um livro do início do terceiro milénio. É por isso muito natural que Sueli Caldas, que trabalhou em todo o livro, nos seus diversos capítulos, as dimensões espirituais do Centro Espírita, tenha terminado, no seu último capítulo, tenha trazido esta
este tema que serve hoje para a nossa reflexão. Mas ainda falando da mensagem que Bezerra de Menezes nos trouxe, ele recorda que no dia 1 de abril de 1858 foi fundada oficialmente a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, aquela instituição que deve ser considerada o primeiro centro espírita. No regulamento para o funcionamento da sociedade, e Kardec era um homem extraordinariamente organizado, atento a todos os pormenores, ele criou esse regulamento e colocou logo no artigo 1º que a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenómenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Neste primeiro artigo, portanto, ele define logo à partida aquele que deve ser a razão de ser na criação de um centro espírita. O estudo dos fenómenos relativos às manifestações, através da mediunidade, mas não pode limitar-se a esse caráter da mediunidade, ela tem que ir a um objetivo maior, que são as aplicações dos conhecimentos obtidos através dessas manifestações nas várias áreas da vida. Nas ciências morais, físicas, históricas e psicológicas, temos aqui os vários setores da sociedade, da vida de todos nós. O que quer dizer que também o centro espírita deve preocupar-se em estudar todos os fenómenos, todas as situações, todas as lições, todas as orientações que nos são trazidas pelo mundo espiritual, mas nunca esquecer que essas orientações não têm como objetivo a ocupação dos nossos tempos, não têm como objetivo qualquer frivolidade, mas o seu objetivo é simplesmente a aplicação desses mesmos conhecimentos nas nossas vidas. Como disse, ainda agora, os desafios para o centro espírita no terceiro milénio é a proposta de Sueli Caldas no capítulo 23 das Considerações Finais. Portanto, todo o livro deve ser estudado por todos nós espíritas e, de modo muito particular, por todos os trabalhadores espíritas, porque ao longo de todo o livro, Sueli faz-nos abordagens diferenciadas, mostrando-nos as características do centro espírita, as dificuldades múltiplas a todas as situações que decorrem dentro do centro espírita, mas também nas duas dimensões, na dimensão humana, material, e na dimensão espiritual. Na dimensão espiritual, tudo é belo, consolador e instrutivo. Na dimensão humana residem as grandes dificuldades, inerentes, naturalmente, às imperfeições que todos nós humanos trazemos em demasia ainda. Entre as várias orientações e indicações que ela nos traz, lembretes, quase diria, ela recorda-nos o lema de Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância, inspirado no lema do seu mestre na sua educação, Pestalozzi, que tinha como lema trabalho, solidariedade e perseverança. Kardec substituiu perseverança por tolerância. E aqui, só aqui nestas três palavras, nós encontramos expressas as áreas de intervenção que o centro espírita tem que enfrentar, que os desafios para o centro espírita coloca. Trabalho, talvez seja a parte mais fácil. Os trabalhadores, todos nós nos entusiasmamos com a doutrina espírita e nos dedicamos e gostamos de trabalhar no centro espírita. A solidariedade
começa a ser mais difícil, porque esbarra nas inter-relações pessoais. A tolerância é, sem dúvida, a maior aprendizagem que todos necessitamos de realizar. Uma outra proposta que Sueli nos recorda é a proposta que Joana de Ângeles trouxe para o Centro Espírita. Ela diz-nos que no Centro Espírita, há que espiritizar, qualificar, humanizar. E aqui, esta proposta de Joana de Ângeles tem sido objeto de estudo, por exemplo, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, no Brasil. Está expresso no livro Qualidade da Prática Mediúnica. Já foi objeto de reflexão num estudo doutrinário há uns anitos. É algo que nós ainda temos dificuldade em pôr em prática e, por isso, temos ainda dificuldade de concretizar plenamente as nossas ambições espirituais para o Centro Espírita e enquanto trabalhadores do Centro Espírita. Espiritizar, explicando de um modo muito sintético, corresponde à interiorização, ou é interiorizar o espiritismo no mundo íntimo de quem frequenta o Centro Espírita, de modo que os seus princípios façam parte da vivência pessoal. Entramos no Centro Espírita e comovemos-nos com a mensagem espírita. E aí começamos a querer entender essa mensagem. Espiritizar passa por essa interiorização. Diz-nos Sueli que espiritizar é viver a doutrina espírita tendo-a como diretriz e referencial de vida. O que quer dizer, quando nós, aquela sensação bela de encontrar uma mensagem completamente nova, transforma-se em algo de permanente, de contínuo na nossa vida. Nós não queremos jamais mudar os nossos objetivos relativamente a isso. Relativamente ao qualificar, temos qualificar, dar qualidade, é melhorarmos a nós mesmos, é sentir o valor de cada ensinamento doutrinário e querer conhecer mais para saber muito mais. Como nos podemos qualificar enquanto estudiosos da doutrina espírita se nos deixarmos deslumbrar, por exemplo, pelas mensagens espirituais, pelas mensagens dos nossos amigos, sejam mentores, sejam até mesmo de espíritos sofredores, se não procurarmos aprofundar esse conhecimento. A nossa qualificação passa por estudar mais. Estudar mais é sinónimo de saber mais, é sinónimo de melhorar-se, aprimorando-se a cada dia, na definição de Sueli. E humanizar. Humanizar, o estudo da doutrina espírita gera em nós a necessidade de fazer aos outros o que desejamos para nós. O exercício da solidariedade, a vivência do Evangelho. O que quer dizer que reúne neste humanizar tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que conseguimos reter na nossa alma e tudo aquilo que conseguimos pôr em prática. Chegamos à humanização quando verdadeiramente entendemos a mensagem espírita, a mensagem do Espiritismo, que é o mesmo é dizer a mensagem de Jesus, a mensagem do Consolador prometido. Sueli resume o humanizar como a caridade, como amor em ação dinâmica e transformadora. E aqui não podemos esquecer que a caridade não se limita ao estender do pão, é ao que Paulo, o apóstolo Paulo, deixou bem claro quando diz que podemos ser muitas coisas, fazer muitas coisas, mas se não tivermos caridade, nada somos.
Esse é um princípio que é importante recordarmos muitas e muitas vezes para podermos tomar consciência do quanto nos falta realizar para concretizarmos a mensagem, não só para os outros, mas em primeiro lugar em nós mesmos. Além de, quando passamos nestas mensagens e refletimos sobre elas, e voltando aos desafios para o Centro Espírita do terceiro milénio, acabamos por pensar: será que o terceiro milénio traz novos desafios? Será que o facto de já não estamos no início, estamos ainda no terceiro milénio, no início, 20 anos não é nada, mas já passaram 20 anos, e será que os desafios que se colocam ao Centro Espírita neste terceiro milénio são diferentes dos desafios que se colocaram desde que a doutrina espírita surgiu? Será que os desafios que se colocaram na Sociedade Espírita de Paris, como sendo o primeiro centro espírita, eram desafios diferentes daqueles que se colocaram com Jesus, aos seus seguidores, aos seus apóstolos? Na verdade, quando temos o Evangelho, no capítulo 5, temos no item 20, temos esta mensagem ditada pelo Espírito, François Nicolas Madeleine, onde ele diz, quase no final, dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros. E dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa é a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Este pensamento está integrado num tema: a felicidade não é deste mundo. Mas ele enquadra-se em tudo, como sempre acontece em todas as palavras dos benfeitores espirituais. Na realidade, sob o ponto de vista material, sob o ponto de vista terreno, os progressos da sociedade são imensos. E, naturalmente, no centro espírita e na divulgação da doutrina espírita, esses progressos refletem-se. Já não precisamos de caminhar quilómetros e quilómetros para chegar de terra em terra, de cidade em cidade, para transmitir a mensagem. Já até nem precisamos de sair do centro espírita, porque os meios de comunicação que a tecnologia desenvolveu e desenvolve permite-nos agora estar aqui, é verdade, no centro espírita, mas a partir do centro espírita transmitir levar as nossas palavras e a nossa reflexão a muitas e muitas pessoas que o desejem receber e recolher e acompanhar, e a distâncias as mais diversas. A tecnologia, a ciência, o avanço da sociedade, naturalmente reflete-se na forma como divulgamos a doutrina espírita. Mas será que já conseguimos seguir o objeto tal como Kardec o definiu? Será que já conseguimos, enquanto trabalhadores espíritas, enquanto estudiosos da doutrina espírita, concretizar os objetivos maiores que estão diretamente relacionados com o Evangelho de Jesus? Foi para mim extremamente importante reler e recordar no livro Boa Nova, que foi ditado pelo espírito Humberto Campos, pela psicografia de Chico Xavier, em 1941, a primeira edição, 1941, e neste livro
encontramos logo na apresentação, nas palavras do próprio espírito Humberto Campos, que tinha sido no Brasil um jornalista extremamente importante e respeitado na sociedade brasileira. Como espírito, ele apresenta-se com as transformações que se operaram na sua alma quando, perante a realidade do mundo espiritual, ele percebeu que muitas das suas afirmações ou dúvidas ou recusas, enquanto jornalista reencarnado, eram diferentes da realidade espiritual. E uma das frases que caiu muito fundo nesta leitura foi esta afirmação que ele deixa a todas as pessoas que leiam os seus textos agora na condição de espírito desencarnado. Quando ele define Jesus como a rocha milenar, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração, atolado no pântano de misérias seculares. E aqui foco esta reflexão. Quais os desafios para o centro espírita? No terceiro ou no quarto milénio, não importa. Os desafios continuam a ser os mesmos. Nós, espíritos encarnados, mesmo aqueles que lemos muito e assistimos a muitas palestras no centro espírita, lemos muitos livros de muitos espíritos, acreditamos em tudo aquilo que lemos, ainda temos o nosso coração atolado das misérias seculares que têm como alicerce o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E esse coração atolado com essas misérias que me têm permanecido sólidas, consolidadas na nossa alma, tem sido grande, a gigantesca dificuldade para encontrarmos Jesus. Mas uma coisa nós sabemos, é que se queremos sair desse pântano secular, de misérias seculares, nós temos a rocha, a solidez, a luminosidade de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu aconchego e do seu abraço, do seu convite permanente para conseguirmos sair desse pântano que ainda existe na nossa alma e conseguirmos finalmente libertar-nos. Essa libertação depende somente da nossa capacidade de nos agarrarmos a essa rocha e prosseguirmos a nossa vida, lembrando que Jesus está sempre presente. Neste livro Boa Nova, no capítulo 29, Humberto Campos traz-nos um texto, um acontecimento, relata-nos um acontecimento que continua a relacionar-se muito com todos nós, quando ele fala dos 500 da Galileia. Naturalmente, depois da partida de Jesus, os apóstolos e os seguidores do Mestre, não eram só os apóstolos, havia muitas pessoas que tinham sentido a vibração do Mestre, que sentiam no seu coração o impacto das suas palavras e do seu amor. Naquele momento, todas essas pessoas sentiram-se profundamente órfãs. Faltava-lhes tudo. O que fazer a seguir? Tinham abandonado os interesses materiais para seguir Jesus. Durante 3 anos, acompanharam-no a todas as terras, a todos os lugares, até assistir incrédulos e assustados àqueles momentos terríveis do Calvário. E depois, o que fazer? Como prosseguir? Como dar seguimento
a tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, a todas as orientações que ele tinha dado. Foi quando Simão Pedro e alguns outros salientaram a necessidade de regresso a Cafarnaum para os labores indispensáveis da vida. Não adiantava ficar a chorar e a lamentar-se. Havia que agir e reagir. Então, a melhor forma, naquele momento em que se sentiam completamente perdidos e órfãos, havia que voltar àquelas terras que eles conheciam bem, às tarefas que tinham sido as suas tarefas de sempre, onde Jesus os tinha encontrado. Mas uma coisa eles fizeram, ao regressarem às suas terras, ao regressarem às suas tarefas, passaram a incluir no seu dia-a-dia pequenos momentos, projetos em relação ao futuro do Evangelho. Reuniam-se, oravam, conversavam sobre Jesus e sobre o que Jesus tinha ensinado. E nessa altura, muitas vezes iam surgindo ideias do que fazer, como fazer, para pôr em prática tudo aquilo que tinham conseguido aprender com Jesus. A residência modesta de Cefas continuava a ser o parlamento amistoso, onde cada um expunha os seus princípios e as suas confidências mais recônditas. Era necessário alimentar com o amor que todos tinham uns pelos outros e, acima de tudo, o que os unia, que era o amor a Jesus, era necessário alimentar fazendo essas reuniões onde partilhavam os seus sentimentos. Mas, para além dos apóstolos, havia então grupos de pessoas de todas as condições que regularmente se reuniam no Monte da Galileia, ali perto, próximo do lago de Cafarnaum, do lago de Tiberíades. E nessas reuniões havia sempre pessoas ali, porque elas sentiam como que vazio. Não era possível continuar a retomar o que eram antes, depois de terem vivido e convivido com Jesus. Então ficavam. E numa tarde, de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado da pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. Nesse dia, como que a antiga atmosfera fazia-se sentir mais fortemente. Os ventos rescindiam suave e profundo, trazendo as harmonias do lago próximo. Do céu muito azul, como em festa, para receber a claridade das primeiras estrelas, parecia descer uma tranquilidade imensa que envolvia todas as coisas. Era um ambiente especial. Sentindo que estavam cada vez mais unidos, cada vez mais próximos, na oração e na saudade. Naquele dia, toda a atmosfera, naquele momento, no fim de tarde, quando o sol já começava a pousar, naquele fim de tarde, mas onde o céu ainda era tão azul, a natureza aquietou-se. E nessa quietude, a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios do sol. O seu sorriso desabochava, tão meigo como no tempo glorioso das suas primeiras pregações. Mas de todo o seu vulto irradiava luz tão intensa que os mais fortes dobravam os joelhos. Alguns soluçavam de júbilo, presos das emoções mais belas da sua vida.
as mãos do Mestre, tomaram a atitude de quem abençoava, enquanto um divino silêncio parecia penetrar a alma das coisas. Só quem estava naquele lugar, naquele momento, pode saber o que sentiram aqueles 500, os 500 da Galileia. Mas não deixo de, consciente da minha incapacidade de sentir o que eles sentiram, não deixo de reportar-me este ambiente mais próximo ao centro espírita. Quando entramos na nossa sala, na nossa casa e especialmente na nossa sala, onde temos uma música suave a tocar, onde temos luzes azuis que procuram criar um ambiente de recolhimento. Com as tecnologias, projetamos imagens da natureza. Quando entramos e nos sentamos numa cadeira vazia, numa sala vazia, nós sentimos a vibração do mundo espiritual. Estamos longe, porque ainda não merecemos, porque ainda não alcançamos os valores necessários de sentir o que os 500 sentiram. Mas o centro espírita é o melhor local para sentirmos um pouquinho daquilo que poderá ter sido sentido por estas almas. E Jesus, sem pronunciar palavras, conversou com todos. E todos sentiram as suas palavras dentro de si mesmos. Enviei meus discípulos. Depois deles é a vós que confio a tarefa sublime da redenção pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores. Vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Naquele momento, não eram só os apóstolos, aos apóstolos que Jesus se dirigia, mas aqueles 500 que ali estavam, aquela primeira multidão, não era por acaso. Eram aqueles que verdadeiramente, nos seus corações, tinham abrigado as palavras de Jesus, a mensagem de Jesus. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Ele não prometeu vida fácil, aconchego, tranquilidade. Não prometeu nada disso, aliás. Ele prometeu, não prometeu. Ele afirmou que a vida de todos eles seria muito difícil. Enfrentariam dificuldades mil, ingratidão, pedradas de todas as formas, de todas as direções e uma profunda solidão. Mas deixou a promessa de que ele estaria sempre, incessantemente, junto de todos eles. Amados, sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Aperfeiçoemos a nossa escola milenar, para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. E enquanto não conseguirmos contribuir para este aperfeiçoamento
da escola milenar que é a humanidade terrestre, partindo do nosso aperfeiçoamento, continuaremos a trabalhar e Jesus continuará esperando e ajudando-nos para que nós consigamos concretizar esta promessa, esta oportunidade de servir incondicionalmente num projeto que é divino, mas que temos em Jesus o orientador maior. No Monte Galileu, 5 centenas de corações palpitavam, arrebatados por intraduzível júbilo. Velhos trêmulos e encarquilhados desceram a encosta, unidos uns aos outros como solidários para sempre, no mesmo trabalho de grandeza imperecível. Anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se às filhas e netas, jovens e ditosas, tomadas de indefinível embriaguez da alma. Romanos e judeus, ricos e pobres, confraternizavam felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Os antigos discípulos, cercando a figura de Simão Pedro, choravam de contentamento e esperança. Nestas reações, nós vemos aqui, às vezes de um modo quase surpreendente, a referência tão particular aos velhos trêmulos e encarquilhados, mas que, unidos uns aos outros, como solidários. As anciãs de passo vacilante, coroadas pela neve das experiências da vida, abraçavam-se às filhas, netas, jovens. Romanos, judeus, ricos e pobres, confraternizavam, felizes, adivinhando a necessidade de cooperação na tarefa santa. Claramente não há aqui separação de gerações. Pelo contrário, velhos trêmulos encarpeados, unidos aos outros. Anciãs de passo vacilante, abraçadas às filhas e netas. Não há distinção de povos, romanos e judeus. Não há distinção de condições sociais, ricos e pobres. Mas há a cooperação e a solidariedade presentes. E eu pergunto, será que no centro espírita do terceiro milénio, este início do terceiro milénio, podemos ter outros desafios que não estes desafios que Jesus colocou aos 500 da Galileia? Ou ainda precisamos de refletir muito em todos estes ensinamentos, todas estas lições? Não há no centro espírita, nos desafios para o centro espírita, ainda precisamos de ouvir e sentir e abraçar-nos aos mais velhos e aos mais novos. Ainda precisamos de aceitar cada um como ele é, independentemente da sua condição, para verdadeiramente cooperarmos na tarefa santa. Foi confiado aos 500 da Galileia o serviço glorioso da evangelização das coletividades terrestres, sob a inspiração de Jesus. Poderá haver outro desafio para o centro espírita do terceiro milénio que não seja conseguirmos fazer parte desse serviço de evangelização das coletividades, começando, claro, pela nossa evangelização, nossa autoevangelização, representando o fermento renovador do mundo. Estes homens, estes 500 da Galileia, reencarnaram em todos os tempos
nos mais diversos climas religiosos e políticos do planeta, ensinando a verdade e abrindo novos caminhos de luz através dos bastidores eternos do tempo. Na verdade, aqui estamos nós. Ao longo destes 2000 anos, muitos destes, se não todos, todos estes homens e mulheres, velhos e novos, no momento, voltaram a reencarnar cada um no seu momento, cada um na sua hora, e atravessaram os séculos. Reencarnaram no seio das religiões, nos movimentos políticos, nos movimentos científicos, nas escolas das ciências, das tecnologias. Eles continuam a estar presentes. Eles continuam a manter e a viver esse serviço glorioso de evangelização das coletividades. Eles estão presentes nas nossas vidas, na nossa sociedade, ao nosso lado, desconhecidos de nós. Não se fazem conhecer, senão pela sua extrema bondade e extrema tolerância. Então, os 500 da Galileia estão aí. E o desafio para o centro espírita, terceiro milénio, é que possamos nós, saibamos nós fazer parte desses 500 da Galileia. Saibamos nós seguir essas orientações, seguir Jesus, alcançar esse desafio que é pessoal, que é individual, que é interno, simultaneamente fazermos parte do grupo que representa o fermento renovador do mundo. E terminamos como começamos, com as palavras de Bezerra de Menezes, trazendo-nos, lembrando-nos que a Sociedade Espírita de Paris foi o primeiro centro espírita, mas que também nos diz que preservá-lo, o centro espírita, preservá-lo imune às paixões de seita, às dominações políticas, às arbitrariedades de qualquer natureza, aos modismos e inovações muito agradáveis aos insensatos, é dever de todo o espírita dedicado que reconhece o compromisso que mantém com a doutrina libertadora. Atualmente, continuamos a ver e a ter conhecimento de centros espíritas onde a prática está muito longe das orientações de Jesus e das orientações dos espíritos ao tempo de Kardec. Continuamos a ver centros espíritas, a saber, a tomar conhecimento de centros espíritas onde estas paixões de seita estão presentes, onde muitas dominações políticas, arbitrariedades, modismos, onde se quer ou dedicar somente à mediunidade sem o estudo absolutamente obrigatório da mediunidade e do livro dos médiuns e das centenas de livros excelentes que a espiritualidade nos tem trazido para bem conhecermos a mediunidade, transformando assim o centro espírita em algo que não é de facto o centro espírita. São espaços, grupos que se dedicam apenas à mediunidade, muitas vezes de caráter obsessivo. Modismos, introdução de ideias, de técnicas dentro do centro espírita para modernizar, porque o centro espírita tem que se modernizar. O centro espírita não precisa de se modernizar com técnicas nenhumas. Não estou a referir-me novamente, repito, à questão da tecnologia.
Não é isso. Eu estou a referir-me, por exemplo, a práticas que alguns grupos, que algumas pessoas querem introduzir nos centros espíritas, nas atividades dos centros espíritas. Não é isso. O nosso objetivo, enquanto trabalhadores e frequentadores do centro espírita, é reconhecer que temos um compromisso com Jesus. E esse compromisso tem 2000 anos. Não estávamos como os 500 da Galileia. Encontramos Jesus mais tarde, mas encontramos o Mestre. Ainda não merecemos sentir a sua vibração tão próxima de nós, mas nós queremos senti-la. Nós queremos vivenciá-la. Então, é com Jesus que queremos ficar. O desafio é reconhecer Jesus, é seguir Jesus, amando Jesus, amando toda a sua mensagem bem escrita no Evangelho. E assim chegamos ao final da nossa reflexão. Quero agradecer a todos a sua presença, o carinho. Lembro de modo muito intenso muitos irmãos nossos que nos assistem regularmente aos nossos trabalhos, que devido a este período da pandemia estão cingidos, estão limitados ao seu espaço do seu lar terreno e que sentem falta da vibração de Jesus no seu lar espiritual. Envio um abraço muito, muito carinhoso para todos os nossos irmãos. Recordo almas muito, muito amigas que sentem saudades e reafirmo as saudades que sentimos de todos vós, do sorriso de cada um, do abraço de cada um, das palavras generosas de cada um de vós. E que a única coisa que surge agora é dizer-vos que continuamos juntos. Os laços que nos unem são muito fortes. Estão inspirados em Jesus, no nosso compromisso espiritual com Jesus e essa união e esse abraço permite-nos, mesmo fisicamente distantes, manter os laços do afeto, os laços do amor, permanentemente apertados. Então, neste momento final, quero novamente reforçar minha ligação mental a Jesus, agradecendo ao Mestre todas as dádivas, agradecendo aos benfeitores espirituais que aqui estão presentes neste lar, sempre, mas que ainda se aproximam mais de nós quando nos reunimos para falar de Jesus. Então agradecemos a todas as almas amigas, a todos quantos estão conosco, a sua presença, o seu carinho, a sua inspiração. Rogando a Jesus que derrame as suas bênçãos de amor e paz por todos os nossos irmãos, de um modo muito particular, a todos aqueles que se sentem tão sozinhos e distantes de todos. Estamos gratos, Senhor, por todas as bênçãos. Estamos gratos pelo teu profundo amor por todos nós.